Olá, está começando mais um programa Saúde em Evidência, transmitido todo sábado pela TV Nova, a partir das 10 horas da manhã. Lembrando que o programa é retransmitido na íntegra pelas redes sociais da TV LW, Instagram, YouTube e Facebook. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a psicóloga Luísa Lima. Ela é terapeuta cognitiva comportamental, professora da AESA, e ajuda mulheres a lidarem melhor com suas ansiedades e medos. Tem muitas coisas especiais e esclarecedoras para você que acompanha o nosso programa. Lembrando que o Saúde em Evidência recebe o apoio da Líder Empresarial, Faculdade de Medicina do Sertão e o Grupo LW. Seja bem-vinda, Luísa. Muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui para juntos contribuir um pouquinho na vida de cada pessoa que está aí assistindo. Espero que esse tema seja de extrema relevância para cada um. E agora a gente vai fazer um pequeno vídeo para que você possa entender melhor o que é ansiedade. Como controlar uma crise de ansiedade? Crise de ansiedade é uma reação exagerada do organismo a uma situação desagradável. O gatilho, aquilo que desencadeia a crise, varia de pessoa para pessoa. Coração acelerado, suor excessivo, tremores, dor no peito, tontura e falta de ar são alguns dos sintomas. Normalmente uma crise dura entre 15 e 40 minutos, mas existem algumas técnicas que podem ajudar a controlar a crise. Tente focar na respiração. A hiperventilação faz com que a sensação de desespero aumente. Procure respirar devagar e de forma tranquila. Desvie a atenção do que está causando a crise. Pense em momentos em que você estava se sentindo bem e relaxada. Busque sons e texturas que a acalmem. Tente ouvir uma música relaxante ou passar a mão em um tecido de que você goste. Relaxe a musculatura. Faça alongamentos e movimentos circulares para aliviar a tensão dos braços, ombros e pescoço. É comum achar que a crise vai durar para sempre e que você vai parar no hospital por conta dos sintomas. Fique tranquila. Toda crise é passageira. Se essas dicas não funcionarem na primeira tentativa, insista. Repita cada uma delas. Se as crises estão sendo repetitivas, recorrentes, procure ajuda profissional. Quando não tratadas, elas podem piorar e ter impacto na qualidade de vida. Como vocês acompanharam, são muitos os motivos que levam as pessoas a terem ansiedade. Mas a nossa psicóloga vai dar dicas especiais para que a gente possa tratar, para a gente descobrir o que realmente é a ansiedade. Lembrando que o programa Saúde em Evidência recebe o patrocínio do Grupo LW, Faculdade de Medicina do Sertão e Líder Empresarial. A gente vai começar a perguntar à nossa querida psicóloga: como é que você define ansiedade? Como é que a pessoa sabe? Quais os sintomas que a pessoa apresenta que é diagnosticada com ansiedade, Luísa? Primeiro eu queria perguntar a você se você já sentiu ansiedade. Acredito que você já sentiu ansiedade. Todo mundo já experimentou esse sentimento, essa emoção, que é estranho, que você acha desconfortável. A ansiedade é uma emoção básica que todo mundo tem, é uma emoção universal que é inerente ao ser humano. E aí a ansiedade, ela causa esse desconforto, mas ela nos prepara para algo, ela antecipa a gente para alguma coisa que vai acontecer, ela nos ajuda a adaptar à realidade, mas ela gera esse desconforto. A ansiedade, ela é um sintoma comum, todo mundo vai sentir ansiedade, para fazer uma prova, para fazer a baliza, né? Sente ansiedade também quando vai apresentar uma apresentação em público, falar em público, e aí gera aquele sentimento. Quais são os sintomas comuns da ansiedade? Vem aquele friozinho na barriga, né, que a gente sente, palpitação, coração um pouquinho acelerado, às vezes você fica com falta de ar, mas assim, são alguns sintomas comuns que você vai ter antes de acontecer algo que você não conhece, né? Porém, essa é a ansiedade comum, que não vai atrapalhar a tua vida,
né? É uma ansiedade que você tem, que está prestes a algo acontecer na sua vida no outro dia. Já vira o transtorno quando esses sintomas passam a ser por mais de 3 semanas, né? Que é o quê? Dores de cabeça, você sente enjoo, você tem uma dificuldade de se concentrar, às vezes fica com uma tontura, vai direto ao banheiro, sente insônia, e aí não consegue se concentrar numa prova, né? E aí fica achando que vai ter um infarto. Tem gente que acha que vai ter um infarto e aí vai para o hospital, chega no hospital, é ansiedade, né? Sente a respiração muito forte, o coração batendo muito rápido, diz, eu vou morrer. Mas já é um transtorno que você deve procurar um psicólogo e um psiquiatra, porque está prejudicando a tua qualidade de vida. Muito bem. Em que faixa etária? Tem, assim, uma estatística em que pessoas tendem a ter a ansiedade? Pode ser criança, jovem, idoso. Tem uma faixa etária, assim, que atinge um maior número de pessoas? Olha, não tem uma idade certa, mas, assim, os professores, vou dizer por categoria, os professores, os bancários, técnicos de enfermagem têm mais ansiedade, né? É uma classe que tem mais ansiedade, um estresse muito grande. As crianças também têm ansiedade, né? Eu lido com pacientes pequenininhos que roem a unha constantemente, que vão ao banheiro constantemente por conta da ansiedade. Então, assim, é algo que não tem uma faixa etária determinada. É mais essa preocupação constante, é de acordo com o ambiente. Se o ambiente for estressor, a criança pode ter ansiedade. Se o ambiente que você vive é muito estressor, você também pode ter ansiedade, né? Mas a maioria é professor, bancário, técnico de enfermagem. O excesso de trabalho pode provocar ansiedade, Luísa? Com certeza, com certeza. A gente tem a síndrome de burnout, né? Que é o acúmulo de estresse no trabalho. Se você tem muitas demandas, muitos trabalhos, a sobrecarga, às vezes você não consegue atingir uma meta da tua empresa, né? Às vezes você quer ser perfeito, e a gente tem que lembrar que não existe perfeição, né? Nós não somos perfeitos, a nossa existência é imperfeita, né? E aí muitas vezes a gente quer ser perfeito, quer pegar um monte de responsabilidade, o mundo com 2 mãos que a gente tem, e aí causa ansiedade. Você falou um ponto importante, Luísa. Um dos sintomas e um dos fatores, principalmente em crianças, ou também na faixa etária dos adultos, ir ao banheiro muitas vezes, não é? Pode ser confundido até com outros problemas de saúde. Mas ir ao banheiro, gente, muitas vezes, pode ser um fator, pode ser um sintoma de ansiedade. Então, o que pode, assim, causar ansiedade na pessoa? Por exemplo, eu falando assim em crianças, porque hoje em dia muitas crianças acabam usando muitos aparelhos eletrônicos. Você acha que aparelhos eletrônicos, crianças ficarem muito tempo usando aparelhos eletrônicos, pode causar ansiedade? Com certeza, né? Uma geração que vive hoje nos celulares, no smartphone. Quando eu estou no consultório, as mães sempre me relatam, olha, ele só quer viver com o celular, eu não sei o que fazer. E aí a criança está ali naquele jogo, quando ela perde, ela começa a chutar as coisas, ela começa a ficar ansiosa porque perdeu, ou porque aquele jogo é um jogo que gera mais adrenalina, né? A adrenalina, naquele momento, está liberando muita adrenalina que deixa a criança ansiosa. E aí essa questão da frequência urinária, eu lembro que eu sofria muito disso, né? Ia direto no banheiro e eu reclamava para minha mãe. E aí até que eu resolvi procurar ajuda, né? Fui para a urologista, fiz fisioterapia pélvica, fiz alguns exames e não era nada. E aí comecei a fazer terapia. Eu sempre digo que psicólogo também faz terapia, porque é gente, né? A gente tem que fazer, todo mundo precisa fazer terapia. E aí, tratando essa questão, eu consegui lidar melhor com a minha ansiedade. E era ansiedade, né? Ir ao banheiro. Por que ir ao banheiro várias vezes pode ser ansiedade? Primeiro, eu queria dizer a você que está me ouvindo, me vendo, que você precisa primeiro procurar um médico. Vá procurar um médico. E se não for algo realmente que tem essa questão física, você procura um psicólogo. Quando nós estamos ansiosos, há uma descarga muito grande de adrenalina. E essa descarga faz que a nossa bexiga libere mais.
Então, a adrenalina faz com que a bexiga libere mais o xixi do que o normal. E por isso essa frequência. Agora, Luísa, o que desencadeia a ansiedade? Quais os principais fatores? Alguma frustração, alguma decepção, um medo, um trauma? O que é que você poderia falar sobre isso? Há vários fatores, né, que influenciam na ansiedade. Eu tenho o costume de dizer assim, para você pai que está me escutando aí, filho de ansioso, ansioso será. Né? Você que cria muito seu filho, dizendo, meu filho, não, ó, cuidado com isso. Dizendo para ele que o mundo é perigoso. Claro que o mundo é perigoso, isso é fato. Mas assim, a superproteção, né, ela acaba adoecendo. Então, tudo em excesso faz mal. E aí, o que desencadeia? Temos essa questão da infância, também a educação, e essa questão de querer controlar tudo. O ser humano ele é intolerável à incerteza. Ele quer prever o amanhã. E a gente tem que lembrar que nós não somos cartomantes, não lemos cartas, nem temos uma bola de cristal. E até quem faz isso, muitas vezes erra. Você chega para a cartomante, não, mas não foi o que você disse para mim. Outra coisa, querer também agradar todo mundo. As pessoas elas não sabem dizer não. E aí gera aquela tensão, muitas vezes diz sim para o outro e se anula. O que desencadeia também a ansiedade é seu estilo de vida. Precisamos lembrar que o nosso sistema nervoso central ele vai para além. A saúde mental é você por inteiro, não é só do pescoço para cima. E aí a gente vive um estilo de vida em que você não para fazer uma caminhada. Alguns estudos aí já comprovaram que 5 minutos, veja só, 5 minutos de caminhada já reduz a ansiedade. Né? Tem muitas pessoas que estão viciadas no café. A cafeína, ela estimula a ansiedade, que é um estimulante. Né? Cafeína, pimenta, Red Bull, são alguns alimentos que podem desencadear a ansiedade. Por quê? Porque gera adrenalina, deixa a gente eufórico, deixa a gente aceso. Né? Se você já é ansioso, aí comendo esses alimentos. Outra coisa, tem alguns remédios também que são à base de cafeína, pílulas anticoncepcionais. Também temos que lembrar que muitas vezes a gente come demais alguns alimentos industrializados, né? Que isso afeta também. Né? Outra coisa é dilemas na família, dilemas no trabalho. E a gente não sabe enfrentar os medos. Então, são algumas coisas que causam ansiedade. E aí, outro fator que eu queria dizer para você é a questão de você não saber dizer não. Mais uma vez, eu enfatizo isso. Tem muita gente que está no Serasa por não saber dizer não. Né? Emprestam nome para outras pessoas comprarem, acabam se decepcionando, se frustrando. E aí, é essa hora. Se você não confia, se você acha que aquilo é duvidoso, é melhor dizer não. Justamente. É o melhor remédio. E aí o vizinho pede o cartão emprestado e você vai e dá. Aí o vizinho diz, olha, me presta isso para fazer aquilo. Aí você vai, daí acaba se prejudicando. Né? Então, seu estilo de vida, você querer controlar tudo. Tem gente que quer controlar tudo, que é muito controlador. Né? Quer carregar o mundo com as suas duas mãos. Gente, todo mundo tem um limite. Tá tudo bem se você não consegue mais ficar nesse emprego que te adoece. Né? Tá tudo bem se você não consegue mais estar nesse relacionamento. Tá tudo bem se você não emprestar algo para sua amiga. Nós precisamos reconhecer que nós temos um limite. Se muitas vezes a gente ultrapassa esse limite e acaba adoecendo. Bom, vamos agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente continua falando sobre esse tema muito importante, que é a saúde mental, que é falar sobre ansiedade. Até já. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos,
todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Você quer um preço de arrebentar? Então vem que no Festival de Ofertas tem. Festival de Ofertas Lojas LW. Painel Bechara nave só R$ 199,99. Estofado Herbal só 10 vezes de R$ 199,99. É o maior festival de ofertas que você já viu. Olha o que você vai encontrar. Fritadeira a Grato só 10 vezes de R$ 39,99. Estofado Sorelli e Hibisco só 10 vezes de R$ 99,99. É preço por tempo limitado no Festival de Ofertas. Somos uma empresa dinâmica e moderna, com estrutura completa para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com nossos serviços e os profissionais qualificados para cada área. A Líder oferece estrutura moderna e funcional com vários segmentos da prestação de serviços: capacitação, contabilidade, digitalização, locação virtual. Estamos localizados na rua Germano Magalhães, 176, no centro de Arco Verde. Já estamos de volta com o programa Saúde em Evidência, com o apoio do Grupo LW, Líder Empresarial e a Faculdade de Medicina do Sertão. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a psicóloga Luísa Lima, que está falando sobre comportamento, sobre ansiedade. Ela que é professora da ESA, é terapeuta comportamental e vai dar dicas especiais para todos nós. Todos nós sofremos de ansiedade. De alguma forma, no dia a dia, na nossa vida, alguém já passou por aquele friozinho na barriga. Agora, a gente tem que saber até que ponto isso é normal. Até quando é a melhor hora para se procurar ajuda médica. A Luísa vai falar muitas coisas, especialmente para você que está aí nos acompanhando. Luísa, vamos falar agora sobre os benefícios da ansiedade. Existem benefícios da ansiedade para o ser humano? Com certeza, né? Por incrível que pareça, tem benefício nessa emoção que é desconfortável, que você quer mandar embora. Mas, assim, a ansiedade tem alguns benefícios. É a sobrevivência. Nossos ancestrais, eles precisavam ser ansiosos para sobreviver. Quem não fosse ansioso, não sobreviveria. Por exemplo, antigamente eles precisavam estar sempre em constante alerta, porque tinha medo de envenenamento, tinha medo de cair uma ribanceira, medo que uma tribo viesse, uma tribo que era inimiga, viesse a atacar, né? Os animais poderiam atacar, então eles precisavam ficar sempre em constante alerta, porque senão eles não iam viver. Então, esse mecanismo de defesa, ele é necessário para que a gente se proteja para algumas coisas. Porém, se você utilizar de maneira errada, se você começar a sentir isso de maneira exacerbada, aí não é um benefício. Outra coisa, outro benefício da ansiedade é a adaptação à realidade. Tivemos aí o Covid-19. Quem não tivesse essa ansiedade, não colocaria máscara, não usaria gel, né? Não teria todos os cuidados. Só que há diferença. Tem gente que ficou ansioso e colocou, e tem gente que ficou ao extremo, a ponto de usar esse comportamento de forma exagerada. Que ficaram até com as mãos toda ressecada, mais do que normal. Começaram a lavar um monte de coisa continuamente, direto. Então, assim, foi necessário a gente ter essa ansiedade na pandemia? Sim. Mas até que ponto eu estou usando a ansiedade ao meu favor? Nesse exato momento, eu estou tranquila. Mas antes de começar o programa, eu estava um pouquinho ansiosa, porque é algo desconhecido. É normal. A ansiedade me fez estudar, porque eu precisava estar preparada para algo desconhecido, que é estar aqui. A ansiedade faz você se preparar para um concurso, para uma prova, né? E aí, até esse ponto, é boa, porque nos ajuda. E aí, outra coisa, ela ajuda a atingir metas.
Se você não estiver ansioso para realizar alguma coisa, você não consegue atingir também o seu objetivo. Você falou agora num ponto importante, Luísa, fazer uma prova. Nos próximos dias, muitos estudantes estarão fazendo a prova do Enem. Essa prova que é aguardada, tão esperada. A família toda, não é, se prepara, na verdade. Então, qual a dica que você dá para os estudantes que estão nos acompanhando agora para conter a ansiedade, para ficar tranquilo e ter aquele pensamento que vai dar tudo certo? Primeiro, faça o seu melhor agora, né? O seu futuro, ele está aqui, no seu presente. Para quando você realizar a prova, você já ter no seu pensamento, poxa, eu me preparei. Respiração, né? Como é importante você respirar. A gente respira de maneira errada, né? E por isso que a gente fica com essa sensação de sufocamento. Então, respirar tranquilamente, tomar alguns chás calmantes, né? Ter o apoio da família, lembrando que você deu o seu melhor na condição que você tinha e que você vai fazer a prova de acordo com o que você estudou, né? Os resultados a gente entrega na mão de Deus e faz aquilo com que a gente estudou, né? Lembrando também de priorizar o sono, né? O sono é muito importante. E você que é estudante, lembre-se que uma prova também não é tudo. Não coloque também sua vida toda na mão de uma prova, né? Não coloque tudo isso que você está agora passando como se fosse tudo na sua vida. É importante mas ela não te define. Luísa, há diferença de ansiedade entre homens e mulheres? Com certeza, né? Sabemos que a gente tem uma grande responsabilidade. Você, mulher que está me escutando aí, sabe que a sobrecarga no trabalho, a gente tem crianças em casa que demandam atenção, e aí muitas mães se sentem até frustradas, né? Poxa, eu não sou uma boa mãe porque eu tenho que dar conta disso, aquilo, aquilo. E a gente faz tanta coisa, mas sempre tem alguma coisa que fica em falta, né? A gente se cobra muito por isso, né? Eu sou mãe, sou dona de casa, sou esposa, trabalho também, tenho a minha profissão. Então, assim, são muitas tarefas, são muitas atividades. A gente tenta administrar da melhor forma possível, mas a gente se cobra muito. A gente quer atingir os 100%, mas a gente não é perfeita. O perfeccionismo, eu acredito que acaba atrapalhando também o ser humano. A gente erra, né? A gente é imperfeito e acaba controlando aí da melhor maneira possível, né? Saber administrar essas... Exatamente. E, assim, tem aquela questão cultural que você precisa ser uma boa dona de casa, uma boa esposa. Devemos lembrar que você não é uma coisa só, mas que você é humana, acima de tudo, né? Lembre-se disso, que você está dando o seu melhor na condição que você tem. Eu sempre uso essa frase. E a mulher sempre teve essa questão assim, de ser cobrada, né? No trabalho, parece que a gente é mais cobrada, mais vista, né? Então, realmente, a mulher tem essa sobrecarga, essa ansiedade maior. E a gente continua o nosso programa Saúde em Evidência falando sobre ansiedade. Luísa, eu gostaria que você explicasse às pessoas se a ansiedade desencadeia a depressão. Tem tudo a ver? Sim, sim. Eu costumo dizer que a ansiedade ela é porta de entrada das doenças mentais, né? Ela é como se fosse uma gripe emocional. Se você não cuidar da ansiedade, pode desencadear a depressão e outros transtornos também. Então, cuide da sua ansiedade. Você não precisa ficar sofrendo sozinho, de forma nenhuma, né? Acredito que a gente precisa cuidar da nossa mente. Eu gostaria que você pudesse reforçar quando que a pessoa deve procurar ajuda médica. Como você falou, a ansiedade é normal até certo ponto, mas quando é que realmente a pessoa acende um alerta? Nossa, não está passando, eu tenho que procurar um médico. Primeiro, eu queria dizer para você, né, que está aí, que você precisa olhar para você com mais carinho, com mais amor. Precisamos parar com esse preconceito, dizer que psicólogo, psiquiatra é para louco, psicólogo é para gente. Eu mesmo, o que for preciso para cuidar da minha saúde mental, para a minha qualidade de vida, eu vou fazer. Então, pare com esse estigma que psicólogo é para louco, que você está frágil, que você é vulnerável. Você é gente. Quando você está com dor no dente, você vai para onde? Você vai para o dentista. Quando você quer melhorar a sua autoestima, você vai para onde? Para o salão de beleza. Quando você está doente, você vai ao médico.
Se você está aí com uma gripezinha, só que aí você vê que essa gripe está aumentando, você com certeza vai para a UPA. Então, você se atenta aos sintomas da ansiedade e que se você perceber que não está conseguindo lidar sozinho, procure um profissional. Passamos 5 anos estudando a mente e temos a competência para cuidar de você. Psicologia, psiquiatria, é ciência, é profissão. A gente tem os mecanismos certos para cuidar de você. Então, não precisa ficar sofrendo sozinho. Psicólogo e psiquiatra cuida de gente. E você é gente e precisa ser cuidado. Agora, Luísa, eu gostaria que você explicasse quais os transtornos causados pela ansiedade. Muito bem, existem vários transtornos, né? A ansiedade, como disse, ela é porta de entrada para as doenças emocionais. Eu vou falar sobre o transtorno de pânico, né, que é a síndrome do pânico. O que é? Quando vem repetidamente uma descarga muito grande de ansiedade, você está no shopping, você está na lotérica, aí vem aquela crise do nada, pum, no coração. E aí você pensa, meu Deus, eu vou morrer, eu estou passando mal. Isso é um transtorno de pânico. Você começa a ter uma crise de ansiedade de forma repentina, rápida. Só que você não vai morrer com isso. A crise de pânico, ela dura em média de 10 a 20 minutos e passa, né? E aí, muitas vezes, você começa a evitar de ir a alguns lugares com medo da crise. Tem algumas pessoas que têm essa crise de ansiedade repentinamente, que é o transtorno, que pode ser tratado com medicação. Temos também a agorafobia. O que é a agorafobia? A pessoa ela tem medo de ter crise de ansiedade. E aí ela acaba ficando em casa, evitando de ir a locais, porque ela tem medo de ter crise de ansiedade saindo, tem medo de ter crise de ansiedade tendo uma apresentação. Então, ela tem medo do sintoma em locais. E aí ela evita. Então, eu queria dizer para você, pare de evitar. Pare de evitar. Evite evitar. Você tem que entender que enfrentar que a única maneira de você vencer a ansiedade é se expondo às coisas que você tem medo. Não tem uma fórmula perfeita de vencer a ansiedade. Você precisa entender que você ficando em casa, você está reforçando a sua mente que ela não é capaz, né? Eu lembro que eu tinha um paciente, Lima, que tinha muito medo de andar no elevador. Dava crise de ansiedade nele. E aí ele me contou, Luísa, a minha irmã, ela teve que ir ter o seu filho, ela estava em trabalho de parto, e aí só tinha uma saída, que era o elevador. E ele estava ali naquele momento todo ansioso, só que ela precisava da ajuda dele. Aí ele disse, Luísa, eu precisei ir. Suei. Eu digo, meu Deus, eu vou morrer, mas não morri, né? É que nem pessoas que têm medo de dirigir, acaba não dirigindo com medo de ter ansiedade, pegar no volante, né? E acaba evitando, coloca um segurança, manda o irmão dirigir. Então, a agorafobia é o medo de sentir a crise. Nós também temos o estresse pós-traumático. Quando você passa por um trauma na sua vida, um assalto, é abusado, alguma coisa que te gera um dano, você acaba sempre achando que aquele acontecimento vai acontecer de novo. Você começa a ter sonhos com esse acontecimento e fica ansioso, né? Também tem as fobias específicas, né? Tem gente que tem um pavor de inseto, mas ao extremo, né? Tem gente que tem fobia de avião, tem gente que tem fobia de locais públicos. Então, tem diversos tipos de fobia, que é o medo excessivo, só que de determinado objeto. Entendeu? Eu tenho um caso na família, inclusive, né? Uma criança, ela teve um trauma na infância, em torno de 2, 3 anos, de uma cachorrinha. Essa cachorrinha, super dócil, né, da raça Poodle, quis brincar, porque você sabe que cachorrinho gosta de brincar, pula no colo, e pulou no colo dela e acabou arranhando. E ela, desde então, ficou traumatizada, tem medo de todos os cachorros, especialmente dessa cachorrinha especial, que ela ainda está viva. E eu gostaria que você pudesse explicar, mães, né, que têm filhos, aí você citou o exemplo de um inseto, mas pode ser qualquer animal, né? São medos bobos, né, que para muita gente
Para as pessoas que não sentem medo, isso é frescura. Não é? Muita gente acha, é frescura. Mas eu acredito que se a criança ela sofre, ela passa por isso, é porque realmente ela precisa de ajuda, ela precisa de um tratamento para vencer esse trauma e ver que um animal não vai fazer nada de mal com ela. O que é que você poderia falar para essas mães? Só quem sabe é quem sente. A gente precisa parar de dizer que depressão é frescura, que ansiedade é frescura. Quando você está deitado no seu quarto, que você vê as lágrimas descendo, você pensando que vai morrer, aquela criança que tem medo de palhaço, medo de cachorro, ela não tem medo à toa, gente. As emoções não são à toa. Então, procura um psicólogo, porque muitas vezes a gente utiliza algo que eu chamo de distorção cognitiva. Se algo me prejudicou uma vez, eu tenho a tendência de achar que vai prejudicar outras vezes, né? A supergeneralização. Né? Eu tenho uma amiga que ela comeu um chocolate estragado e aí hoje ela não come chocolate de jeito nenhum. Exatamente. Não é porque aconteceu uma vez que pode acontecer outras vezes, né? E aí às vezes gera um trauma. Então é preciso tratar. Bom, a conversa tá ótima, tem muitos assuntos a serem debatidos aqui. Então fica aí ligadinho no nosso programa, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Somos uma empresa dinâmica e moderna, com estrutura completa para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com nossos serviços e os profissionais qualificados para cada área. A Líder oferece estrutura moderna e funcional com vários segmentos da prestação de serviços: capacitação, contabilidade, digitalização, locação virtual. Estamos localizados na rua Germano Magalhães, 176, no centro de Arco Verde. Você quer um preço de arrebentar? Então vem que no Festival de Ofertas tem. Festival de Ofertas Lojas LW. Painel Bechara na nave só R$ 199,99. Estofado Erval só 10 vezes de R$ 199,99. É o maior festival de ofertas que você já viu. Olha o que você vai encontrar. Fritadeira a Grato só 10 vezes de R$ 39,99. Estofado Sorelli e Hibisco só 10 vezes de R$ 99,99. É preço por tempo limitado no Festival de Ofertas. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Estamos de volta com o programa Saúde em Evidência. Hoje o tema é ansiedade. Lembrando que o programa recebe o apoio do Grupo LW, líder empresarial e da Faculdade de Medicina do Sertão. Muito obrigada por sua audiência, por você estar sempre aí nos acompanhando. O tema de hoje é muito importante para você que sofre de algum tipo de ansiedade. A nossa convidada é a psicóloga Luísa Lima. E agora a gente vai falar sobre as dores provocadas pela ansiedade. Quais são elas? A ansiedade ela causa dores, né? E aí você pode estar sofrendo aí de alguma dorzinha e acha que é outra coisa, mas pode ser ansiedade. Dor de cabeça, né? Aquela cefaleia tensional, aquela tensão nos ombros que fica aquela coisa enrijecida, né? Dor no estômago, né? Tem a gastrite nervosa também. Quando estamos ansiosos, esse ácido que é liberado quando estamos depois de comer, né? Que ele ajuda na digestão.
Esse ácido ele é liberado com mais frequência quando nós estamos ansiosos. Então, toda vez que você está ansioso, esse ácido ele vai sendo liberado. E por isso você sente essa dor no estômago, essa gastrite nervosa que lhe incomoda. Também tem as alergias, né? Também você pode sentir uma coceirazinha. Tem gente que sente muita coceira. Tem gente também que sente aquela sensação de vazio na barriga, que pode ser ansiedade também. Aquelas fisgadinhas também no coração. Você pode também procurar um médico, pode procurar um cardiologista, mas é um dos fatores também da ansiedade. E existe, até chegar um médico, quando as pessoas sentem essas dores, existe alguma coisa para aliviar esses sintomas? Tem muitas pessoas que usam as medicações, né? E aí não resolve. O que realmente é bom é você procurar um profissional, né? Tem gente que vive com enxaqueca, vive fazendo procedimentos, só que não passa. Se você realmente não cuidar do seu emocional, do seu estilo de vida, que pode estar em déficit. Alguma coisa para relaxar? Qual a dica que você daria para as pessoas que estão numa crise de ansiedade? Tem alguma coisa assim que possa aliviar, feito em casa, alguma música, um banho relaxante, enfim, outras dicas que você poderia dar? Primeiro, onde você estiver, comece a respirar lentamente, né? Aquela respiração pausada, sem muita agonia, sem muita pressa. Coloque o seu pé no chão, segure ele, comece a observar todo o local, decifrando, comece a observar os detalhes do local. Você pode fazer a respiração colocando um pouquinho de óleo de menta, pode tomar um banho relaxante. É muito bom também alguns chás, como chá de camomila, chá de erva de São João, tem chá de valeriana, chá de mulungum. Todos esses chás, eles são muito bons para o nosso sistema nervoso central, né? Você pode colocar uma música, escrever sobre o que está sentindo, ligar para alguém que você vê que é de confiança. Você pode gravar um áudio do que você está sentindo para você mesmo. Então, existem algumas estratégias funcionais. Também você pode fazer um exercício, uma yoga, pode começar a exercitar um pouquinho o seu corpo, um relaxamento, uma caminhada no parque, aqui na Virgínia Guerra, né? São algumas estratégias que são funcionais para você lidar com a ansiedade. Agora, quando nada disso resolver, aí sim é onde você tem que procurar um médico, né, para tratar da ansiedade. Então, a gente vai começar a falar agora sobre os tratamentos, né, da ansiedade. Como é que vocês, na área de psicologia, tratam as pessoas com ansiedade, Luísa? Existem alguns tratamentos, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem mais assim, eficaz na psicologia para essa questão da ansiedade, né? É uma abordagem que ajuda o paciente no seu dia a dia. O psicólogo ele vai estar ali na sessão te ajudando, mas ele também passa algumas atividades para casa, né? Tem também essa questão da medicação, que ela vai estabilizar o teu humor, né? Falando também sobre o tratamento da ansiedade, você precisa mudar o seu estilo de vida. Um exemplo é você tomar mais água. Para quem não sabe, a falta de água ela causa desânimo e causa ansiedade. Nosso corpo é constituído praticamente por água e 75% do nosso cérebro é composto por água. Então, assim, a gente precisa de água também para que possamos ficar regulados na questão emocional. Tem um aminoácido chamado triptofano. Esse aminoácido ele é responsável também por regular o humor. E quando não há água, a gente tem esse desânimo, tem essa ansiedade. Então, beba água. Também cuide de sua alimentação, né? E também comece a ver o que está em excesso na sua vida. Tem gente que tem tudo em excesso. É roupa, é trabalho, é um monte de coisa na cozinha, que é realmente tudo em excesso na sua vida faz mal. Luísa, quais as formas não funcionais para lidar com a ansiedade? Tem muitas pessoas que lidam com a ansiedade de forma errônea, né? Tem muitas pessoas que se mutilam para poder aliviar aquela agonia. Tem muitas pessoas que comem demais, acabam descontando na comida, né? Chegam uns pacientes, meu Deus, por conta da ansiedade, eu comi o bolo, comi isso, comi aquilo. E aí depois eu fico me culpando. Pessoas que bebem demais, né? Tem pessoas também que
usam a ansiedade para que possam apresentar, que usam o álcool para poder apresentar, para poder falar em público. E aí tem muitos alcoólatras também que estão bebendo excessivamente para lidar com a ansiedade, né? Tem pessoas também que começam a viver em relacionamentos tóxicos, com pessoas que nem têm um afeto para poder lidar com a ansiedade, começam a ir para festas, então fazer algumas tarefas que são prejudiciais, né? A comida, a bebida, não dormir, usar drogas, são formas que não são funcionais de lidar com a ansiedade. Principalmente os adolescentes, né, que estão se mutilando, se cortando, não é a forma funcional de você lidar com essa agonia que você sente. Luísa, a terapia, qual a importância da terapia no tratamento de uma pessoa com ansiedade? O psicólogo ele não vai te julgar, né? Ele vai ter algumas técnicas para poder te ajudar nessas estratégias. Ele vai estar ali te ouvindo e aí você pode falar tudo para ele. Eu costumo dizer que a fala ela tem um poder de cura. Falar sempre é a melhor solução. Então, a partir do momento que você fala com alguém que é competente, você já está no processo de cura. Você também que está com pensamentos suicidas, não fique sofrendo, né? A gente tem um índice muito grande de pessoas que se suicidam. Recentemente, perdemos um jovem para o suicídio. Então, assim, a saúde mental precisa ser levada a sério. Quando você começa a falar de suas emoções, já começa a haver um processo de cura ali para você. Luísa, geralmente quando um paciente procura ajuda médica para tratar os sintomas, é necessariamente usar algum tipo de medicação ou só a terapia resolve? Às vezes, só a terapia se resolve. Até porque tem pessoas que não vão precisar da medicação, mas só essa questão do autoconhecimento, para você aprender a lidar melhor com sua ansiedade. Você não vai se curar de ansiedade, porque você não vai se livrar dela, porque é uma emoção inerente ao ser humano. Você vai aprender a lidar melhor. Então, às vezes, só o tratamento psicológico resolve. Mas, às vezes, o paciente precisa de uma medicação, porque a questão dos neurônios, os neurotransmissores estão desregulados e precisa dar medicação para poder auxiliar. Mas você não precisa ficar com medo. Eu vou ficar dependente da medicação, vou ficar com a medicação para sempre. Isso é um mito, minha gente. Tem paciente que precisa da medicação só por 1 mês, 2 meses, e o psiquiatra ele vai te ajudar. E você pode conversar sobre essa tua preocupação com ele, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Às vezes, o paciente precisa dos dois, psicólogo e psiquiatra. Mas não significa que você vai estar comigo em terapia para sempre. Quem é meu paciente sabe que eu sempre digo, nós estamos aqui, a terapia é um processo e vai ter um momento em que você vai seguir sua vida e ser o seu próprio terapeuta. Mas no início, a terapia precisa ser bem reforçada e o tratamento psiquiátrico também. Então, tenha calma que tudo tem seu tempo. Agora, falando em relação a crianças e a pessoas no geral que tiveram algum trauma na infância, que sofrem com transtornos, né, com todos esses sintomas que nós já falamos aqui, aquele medo incontrolável, a palpitação no coração. Em alguns casos, você acha que esse transtorno vai passar, que isso é só uma fase? Porque muitas vezes as pessoas dizem, isso é só uma fase, vai passar. Pode passar e pode não passar, né, Luísa? Com certeza, né? Eu lembro de um paciente meu que tem incontinência fecal, né? Ele estava naquela fase que a gente chama fase anal, onde a criança está ali olhando para aquele momento ali que está defecando. E muitas vezes vem um pai e diz assim, menino, isso é feio. E aí, naquele momento, faz com que aquele evento seja traumático. Sendo que aquela é a fase da criança, a fase anal, dele sentir prazer naquele momento, dele descobrir. E hoje, essa criança, hoje que é adolescente, ela tem essa incontinência fecal por conta do que aconteceu. E aí há todo o tratamento na psicologia. E eu digo que é psicológico porque a pessoa já foi para urologista, já fez alguns exames e, infelizmente, não deu nada. Você pontuou agora um assunto muito importante, a questão da criação, né? Pais irresponsáveis. A gente sabe
que a criança, quando ela está crescendo, ela precisa de bons exemplos, precisa de muito amor, carinho, atenção, paciência. Então, atenção, pais e responsáveis pelos seus filhos. Tenham mais paciência. Alguma crise que seu filho esteja enfrentando, é importante o acolhimento, porque isso pode desencadear uma ansiedade ou uma depressão no futuro. Você acha que aquilo ali, na infância, não vai refletir no futuro da criança, mas está tudo interligado. Exatamente. E também, como eu disse no início do programa, temos que ter cuidado com os excessos. Devemos proteger os nossos filhos? Sim. Ter cuidado? Sim. Né? Mas, assim, sempre esteja atento. Será que eu não estou também super protegendo? Ou também, será que eu não estou sendo muito permissiva? Então, tenha essa reflexão. Se questione também esse autoconhecimento de como você é um pai, né? De como é que você está sendo. A gente precisa entender que, na infância, nada é por acaso. Né? As emoções estão à flor da pele, as vivências são muito intensas e você não pode deixar para lá ou como se não tivesse importância. Né? Na adolescência mesmo. Na adolescência, eu costumo dizer que é uma fase muito complicada. Você não sabe se é adulto, não sabe se é criança. Então, ali fica no meio e aquela confusão. E o adolescente também precisa de cuidado, de atenção e compaixão. A educação ela não precisa ser punitiva, ela não precisa ser arrogante, ela tem que ser acolhedora com responsabilidade, né? Vamos agora para um rápido intervalo, mas o programa Saúde em Evidência tem muitos assuntos ainda interessantes para você acompanhar. Fique ligado, a gente volta já. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Você quer um preço de arrebentar? Então vem que no Festival de Ofertas tem. Festival de Ofertas Lojas LW. Painel Bechar na nave só R$ 199,99. Estofado Herbal só 10 vezes de R$ 199,99. É o maior festival de ofertas que você já viu. Olha o que você vai encontrar. Fritadeira a Grato só 10 vezes de R$ 39,99. Estofado Sorelli e Hibisco só 10 vezes de R$ 99,99. É preço por tempo limitado no Festival de Ofertas. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Somos uma empresa dinâmica e moderna, com estrutura completa para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com nossos serviços e os profissionais qualificados para cada área. A Líder oferece estrutura moderna e funcional com vários segmentos da prestação de serviços: capacitação, contabilidade, digitalização, locação virtual. Estamos localizados na rua Germano Magalhães, 176, no centro de Arco Verde. Já estamos de volta com o programa Saúde em Evidência, falando sobre o tema ansiedade. Você que está aí nos acompanhando e quer tirar suas dúvidas, fique à vontade, seja muito bem-vindo ao nosso programa, que recebe o apoio do Grupo LW, líder empresarial, e também da Faculdade de Medicina do Sertão. Agora eu gostaria que você pudesse falar, Luísa, como o ansioso pensa. Como o ansioso pensa, né? Eu costumo dizer que a nossa mente, ela parece que funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana, né? 4 horas por hora e 7 dias por semana. É tão tagarela, ela vive ali, tererê, 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 e até quando você quer descansar, que você quer dormir, aí você fica para, né? É a hora que mais pensa, né? Até o Mais sono pensa. vir, E dá muito fica ali. trabalho. E até quando você não está fazendo nada, vem os pensamentos. Mas, geralmente, o ansioso, ele imagina uma catástrofe.
Ele imagina o pior possível para todas as situações. O ansioso ele tem a tendência de fazer uma tempestade no copo d'água, né? Por exemplo, quem tem ansiedade pensa dessa forma: eu vou ser um fracasso, eu vou fazer aquela apresentação e eu vou me sair mal, vão rir de mim, o que vão pensar, meu namorado vai me trair, eu vou ter uma doença incurável, eu vou dirigir, vai acontecer um acidente, né? Vai acontecer isso. Então, são tantos se. Se eu for de avião, o avião vai cair. Se eu entrar naquele elevador, eu vou morrer. Então, assim, você imagina o pior possível. Quando você vai assistir uma novela, você imagina os melhores capítulos, né? Para os filmes. E eu pergunto, por que você pensa para o capítulo da tua vida o pior possível? Né? E aí a gente precisa entender que eu só vou saber o que realmente vai acontecer acontecendo. Eu não tenho como imaginar, só quando realmente acontece. Eu costumo dizer também que muitas vezes você pensa tanta coisa que nunca vai acontecer. Talvez só aconteça no teu pensamento. E pensamento é apenas pensamento. Eu lembro também de uma paciente que ela estava imaginando o pior possível. Meu casamento vai ser assim, meu marido vai me trair, isso. E a partir desse pensamento ansioso, ela já se comportava como se ele estivesse traindo. Já começava, você está fazendo isso, aquilo. Né? Então, é você imaginar o pior possível. O ansioso também, quando ele começa a pensar, eu sou um fracasso, ele começa a evitar situações. Né? Com medo que aquele pensamento se concretize. Mas eu preciso dizer que você não é o que você pensa, que pensamentos também são apenas hipóteses, que você deve começar a questionar sobre o teu pensamento. Né? Às vezes a gente começa a ver catástrofe em tudo e fica sempre no e se. Você perde várias coisas por estar ansioso. Você que está me assistindo, você pode ser o mais cuidadoso possível com a sua saúde. Mas aí você não vai se livrar de ter uma gripe, de ficar doente. Você pode ser o mais cuidadoso no trânsito, mas também pode impedir que um acidente aconteça. Você pode ser o mais cuidadoso, romântico, atencioso do teu casamento, mas não pode impedir que esse casamento acabe. Então, aceita a incerteza da vida. Precisamos ser toleráveis a incertezas e entender que o amanhã pertence a Deus. Se Ele cuida dos passarinhos, se Ele cuida de coisas assim que a gente vê assim, meu Deus, são pequenas coisas, Ele cuida de você. A própria palavra do Senhor diz que Ele tem cuidado de vós e não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Ele cuida de você. O futuro a Deus pertence. Outro ponto que eu queria que você comentasse é se uma pessoa se vitimizar, fazer drama por tudo, né, sempre achar que as pessoas estão fazendo alguma coisa errada. Isso é um fator, isso é típico de uma pessoa ansiosa? Drama e se vitimizar? Sim, tem pessoas que começam a colocar responsabilidade na outra pessoa. Né? É você assim, assim. Tem gente que não se aceita e aí começa a dizer que é culpa da outra pessoa. Né? Eu lembro que eu tinha uma amiga que eu estava andando com ela e aí ela começou a ter esse grau de ansiedade, começou a andar comigo e ficou ansiosa. Tu tá andando na frente porque eu sou gordinha e negra, né? Digo, mulher, eu tô andando na frente porque eu tô com pressa. Então, assim, se vitimizando e começando a pensar coisas negativas sobre ela mesma que davam ansiedade e ainda culpava os outros. Né? Então, assim, tenha cuidado também com isso. Outra coisa assim, que a gente precisa entender, tem muitas pessoas, muitos relacionamentos que são tóxicos. Então, tenha cuidado com quem você está se relacionando. Às vezes, a gente está num relacionamento e que é tão abusivo e que o homem ou a mulher também faz com que a gente seja uma coisa, sinta uma coisa que não somos. Né? Começa a dizer um monte de coisa e aí você diz, meu Deus, eu sou isso e isso. Você está num relacionamento tóxico. Né? Às vezes, você está numa situação em que uma pessoa só te despreza, uma pessoa só te coloca para baixo e aí você fica com ansiedade.
E você não é lixo para ser tratado como lixo. Você não é tapete para ser pisado, né? Então, preste atenção nisso, porque pode estar sendo também prejudicial à tua saúde emocional. Então, para os casais que sofrem aí de problemas no relacionamento, que enfrentam, né, esses problemas, há também um tratamento, há terapia para o relacionamento melhorar. Muita gente, como você falou, é ignorante, acha que procurar um psicólogo, um psiquiatra é porque está louco e não é. A gente sabe que a saúde mental é para melhorar o seu dia a dia e a sua convivência com todo mundo. Todo mundo é indiferente, né? Cada um tem seus pensamentos e para se adequar, para ter esse equilíbrio emocional, só com a ajuda de um profissional. Você pontuou uma parte muito importante. E hoje mesmo, né, uma pessoa me procurou porque ela tem muito ciúme, né, da parceira. E aí ela disse, olha, eu vim procurar ajuda porque eu posso estar sendo errado, cometendo algum erro, deixar essa pessoa, porque eu estou vendo muita coisa. Então, assim, precisamos ter cuidado que às vezes a gente pensa além. Essa pessoa sentia um ciúme tão grande que ela visualizava a outra no celular, como se estivesse traindo, conversando com um rapaz, né? Quando ela ia se arrumar, já dizia, não, está se arrumando para outra pessoa. Então, a gente precisa entender que nem tudo que eu estou pensando vai ter veracidade, né? E ali o ciúme é tão grande entre o casal, a insegurança é tão grande que acaba prejudicando o relacionamento, né? Você não quer que a pessoa te traia, não quer que o relacionamento acabe, mas os teus pensamentos estão acabando com você e está acabando com o relacionamento. Às vezes você fala tanto para o outro, tem tanto medo que ele não vai trair você, que a pessoa acaba traindo de tanto você ter medo. De tanto você falar, diz, eu vou fazer mesmo, né? Já que está falando tanto, eu vou fazer mesmo. É muito complicado. Os dois acabam sofrendo, né? Luísa, gostaria muito de agradecer sua participação aqui no programa Saúde em Evidência. Surgirão outros convites sobre outros temas. Eu gostaria que você pudesse também passar para os nossos telespectadores onde você atende. Eu queria agradecer, né, o convite, né, muito bom compartilhar sobre saúde mental. Eu atendo aqui em Arco Verde, atendo também no SUS, na Prefeitura de Mimirim. Tem a clínica escola da ESA, eu tenho um consultório em cima da JR. Meu Instagram é Luísa Lima Psique. Lá você vai poder saber como é que minha forma de tratamento, ter meu contato. E eu estou disposta a cuidar de você sem julgamentos. E tudo que você venha falar para mim vai ficar só para mim. Que Deus te abençoe e se cuide, se priorize. Obrigada a você, querido telespectador, que sempre nos acompanha. O programa Saúde em Evidência vai ficando por aqui, de volta no próximo sábado, sempre a partir das 10 horas, transmitido pela TV Nova e também pelas redes sociais da TV LW. Siga agora o Instagram, o Facebook e o YouTube da TV LW. Lembrando que o programa recebe o apoio do Grupo LW, líder empresarial e da Faculdade de Medicina do Sertão. A todos, uma ótima semana.